Livro A Pedra Filosofal de Henri T. Lawrence. Volume 2 A Visão Esotérica do Mundo, Parte 1. Introdução ao Conhecimento Esotérico da Realidade. Existe uma vasta literatura da qual, surpreendentemente, o público em geral parece ser totalmente ignorante. Esta literatura é sobre o conhecimento da realidade. É um conhecimento que foi ensinado apenas em ordens secretas de conhecimento ao longo dos tempos. Era necessário manter esse conhecimento em segredo por pelo menos 3 razões: perseguição, má interpretação, abuso do poder que conferia. Tortura e queima na fogueira aguardavam aqueles que ousavam duvidar do ficcionalismo teológico. O conhecimento esotérico não pode ser compreendido por outros que não sejam capazes de pensar de forma independente e não apenas papaguear os outros. O que as pessoas de fora conseguiram captar sempre foi mal interpretado, ridicularizado ou distorcido intencionalmente. O conhecimento que confere poder sempre foi abusado. Mesmo na década de 1880, o chamado livre pensador, aquele que ousava pensar livremente não apenas como os teólogos prescreviam, era considerado quase um criminoso. Em todo caso, ele era socialmente impossível. No entanto, as ciências naturais haviam avançado tanto e detonado tantos absurdos teológicos, lendas da Bíblia e a história da criação, que começaram nos meios científicos a exigir o direito à liberdade de expressão e também assumiram esse direito, a tal ponto que as autoridades não consideraram conveniente iniciar um processo por blasfêmia, sempre que alguém se declarasse duvidoso sobre os dogmas teológicos. Visto que, graças às ciências naturais, existia a condição de tornar o conhecimento compreensível sem preparação circunstancial, foi decidido que certas partes, que poderiam ser compreendidas e não abusadas, de esotéricos deveriam ser permitidas para publicação após o ano de 1875. Tornou-se desejável que, desde o início, se chame a atenção do leitor para o fato de que o esboço a seguir trata de assuntos totalmente diferentes de tudo o que é geralmente conhecido. Esta introdução representa uma transição da ignorância exotérica para o conhecimento esotérico, do mundo irreal da imaginação, em que a humanidade vive, para o mundo da realidade. A maioria das pessoas vagueia pela vida sem se perguntar: por que estou aqui? Qual o significado da vida? Como a realidade é construída? As respostas às perguntas eternas da esfinge: de onde? Como? E para onde? Elas são dadas na apresentação a seguir, que não é uma doutrina nova, mas sempre esteve disponível para buscadores sérios, para quem a resposta tem sido de vital importância. Os pesquisadores da realidade indagaram sobre a essência mais íntima das coisas e as causas verdadeiras. Eles procuraram respostas para as perguntas: o quê? E por quê? A essas perguntas, porém, nem a filosofia nem a ciência jamais poderão responder. Todas as tentativas da ignorância de construir uma metafísica devem falhar. Só o esoterismo pode oferecer uma explicação do mundo. A ciência deve se contentar em buscar respostas para a pergunta como? A pesquisa mostra que muito pode ser alcançado seguindo esse caminho. Nem a investigação científica nem a especulação filosófica puderam oferecer uma explicação racional do problema da existência, visto que a ambas falta a possibilidade de conhecimento da realidade. Como deve ficar claro pelos fatos esotéricos sobre a composição da matéria, a ciência física nunca pode explorar toda a realidade material. Nem as hipóteses e suposições da filosofia fornecem qualquer conhecimento. Por mais que você analise os conceitos, você não pode extrair deles mais do que já colocou neles. Você quer saber os fatos e fatores ou você não conhece os fatos? Se você conhece os fatos, é suficiente apresentá-los em ordem. Se você não conhece os fatos, as construções são inúteis e as provas apenas persuasão para acreditar. Somente fatos podem provar que você sabe e que conhecimento é conhecimento. Não há outra possibilidade de conhecer a realidade senão o conhecimento dos fatos. As intrincadas sutilezas da filosofia são tentativas abortadas de substituir os fatos perdidos por construções imaginativas incompreensíveis. O verdadeiro conhecimento da realidade é sempre imediatamente auto-evidente assim que os fatos necessários estão disponíveis. A longo prazo, as pessoas nunca se contentarão com um ponto de vista positivista, agnóstico ou cético. Eles sempre buscarão uma explicação racional da existência. Uma visão de mundo racional é uma necessidade da razão. Tal visão de mundo é necessária apenas porque libera o homem da solução de emergência de se contentar com irracionalidades ou superstições. É necessário também porque sempre fornece a base para a visão de vida e para a concepção de direito. A filosofia subjetivista, para contrariar todas as especulações demasiado arbitrárias, foi obrigada a exigir validade universal e necessidade das teorias susceptíveis de serem aceitas.
Além disso, tem pensado que a ausência de contradições lógicas era um critério de verdade. E tudo isso por falta de fatos. O conhecimento esotérico fornece fatos que só aqueles que se apressaram na evolução puderam averiguar. Até que toda a humanidade, no devido tempo, tenha adquirido essa consciência objetiva da existência material dos mundos superiores, o esoterismo permanecerá autoritário. Aqueles que rejeitam o conhecimento autoritário sem mais delongas confundem autodeterminação com autossuficiência. Mentes perspicazes aceitaram o esoterismo como sendo a mais racional de todas as hipóteses. Até onde podemos ver, é racional e não apresenta contradições. Tanto quanto podemos testá-lo na prática, provou estar de acordo com a realidade. Iremos rejeitá-la se não for esse o caso no futuro. Aceitaremos uma visão mais racional e mais correta, se alguma delas aparecer. Tal argumento não precisa de defesa e está acima de qualquer crítica. Quando examinado, o esotérico prova ser equivalente a quase todas as visões metafísicas que apareceram no Ocidente. Esoterismo é uma síntese da ciência da vontade, a magia de origem imemorial, do idealismo e do materialismo. A ciência esotérica da consciência inclui todos os fundamentos do idealismo filosófico e do espiritualismo, e o faz, além disso, de maneira incomparavelmente superior. A ciência esotérica da matéria dá uma explicação racional inteiramente diferente de qualquer coisa que o materialismo filosófico possa oferecer. Esoterismo mostra a racionalidade dos filozoicos ensinados nos mistérios gregos. Dá um conteúdo racional ao trinismo gnóstico, à monadologia de Leibniz, ao panteísmo de Spinoza, à ideia de Schopenhauer da vontade cega onipotente como força primordial, à ideia de inconsciente de Hartmann, à ideia de evolução de Spencer e Bergson. A esotérica explica mais do que qualquer outra hipótese, e isso a torna mais provável do que qualquer outra hipótese. Esoterismo não busca. Nenhum crente apela, pela concordância das suas hipóteses e das suas explicações sem contradições, ao bom senso de todos. Qualquer um que acredita, que pergunta quem disse isso, que precisa de uma autoridade, e que na palavra da autoridade pode aceitar pontos de vista irracionais, mostra com isso que ele é incapaz de julgar por si mesmo. O esoterista não aceita outras opiniões senão aquelas que logicamente estão de acordo com os fundamentos racionais de seu sistema. O sistema esotérico de conhecimento é a visão de senso comum da realidade, a atitude objetiva no uso de fatos esotéricos. A realidade é tal como a razão não corrompida pelo subjetivismo a apreende. Este continua a ser um requisito lógico e indispensável. Tal como vemos a realidade, não é uma ilusão. Nossa apreensão é correta até onde vemos a realidade. O conhecimento dos objetos é a apreensão imediata, direta e objetiva dos objetos pela consciência. A consciência apreende o objeto direta e imediatamente em sua realidade material. Consciência objetiva, ou mais exatamente, consciência objetivamente determinada, é a consciência determinada pelo objeto material. O esotérico ensina que a realidade material consiste em uma série de diferentes estados atômicos, uma série de tipos sucessivamente superiores de matéria. A eles corresponde uma série de tipos diferentes e sucessivamente superiores de consciência objetiva. Assim, toda uma série de diferentes tipos de apreensão logicamente correta da realidade é obtida. Cada tipo de consciência objetiva pode adquirir uma apreensão correta de sua própria realidade material. Todos os tipos diferentes, radicalmente diferentes, de apreensão da realidade são igualmente determinados pela realidade, cada tipo dentro dos limites dados de seu tipo de matéria. Qualquer um que não tenha apreensão exata da realidade dentro de um tipo inferior de matéria não pode adquirir uma apreensão exata da realidade dentro de tipos superiores. A visão de mundo esotérica deve permanecer uma hipótese para aqueles que carecem de consciência objetiva superior. Mesmo como hipótese, porém, compõe um sistema lógico que, por sua liberdade de contradições internas, por sua simplicidade, clareza, racionalidade, universalidade é incomparavelmente superior a qualquer outro sistema metafísico. Demonstra a estreiteza sufocante dos horizontes predominantes e fornece um quadro total da realidade, que supera em muitos recursos especulativos da ciência e da filosofia. Mas não pretende ser nada além de uma superestrutura acima do nível de conhecimento possível para o homem. Em nenhum ponto ela entra em conflito com a razão baseada em fatos, com os resultados objetivos da pesquisa científica. Ao contrário, pressupõe que a pesquisa em algum momento alcançará uma conexão direta com essa superestrutura. É verdade que o esotérico se torna exotérico ao ser publicado, mas ainda assim merece seu nome. Uma razão é que, do ponto de vista histórico, há muito é esotérico.
Uma segunda razão é que partes essenciais dele ainda permanecem esotéricas, já que as pessoas estão longe de amadurecer para o conhecimento que confere poder real. Uma terceira razão é que, mesmo em seu estado publicado, há uma boa chance de permanecer desconhecido para todos, exceto para os independentes, para todos aqueles que sempre recorrem às autoridades, que rejeitam tudo que já não sabem ou não foram ensinados a compreender. O conhecimento esotérico foi transmitido em sociedades exclusivas aos poucos que tiveram as qualificações. Tais sociedades existiram em todas as épocas e em todas as nações. Talvez seja possível derivar de suas reminiscências a predileção amplamente difundida por ordens secretas com seus esforços paródicos de fingir possuir os símbolos misteriosos do conhecimento superior. O conhecimento esotérico que foi comunicado nas várias escolas secretas quase sempre encontrou expressão em uma vasta literatura. Como precaução para que esta literatura não caísse nas mãos dos não iniciados, o conhecimento foi deliberadamente disfarçado e assim tornado ininteligível para os indignos, termo pelo qual eles se referiam àqueles que eram muito subdesenvolvidos, bem como àqueles que poderiam abusar do poder que o conhecimento conferia. Conceitos exatos eram protegidos contra a compreensão de estranhos por meio de símbolos cuidadosamente elaborados, muitas vezes elaborados intencionalmente para serem confundidos com fatos reais e ocorrências relatadas. É lógico que esse simbolismo ainda permanece esotérico sem a chave necessária para isso. Durante os anos de 1875 a 1950, cada vez mais fatos sobre a realidade superfísica foram publicados por discípulos da hierarquia planetária, aquele quinto reino da natureza que se apressou à frente do resto da humanidade no desenvolvimento da consciência. A hierarquia planetária descobriu que chegou a hora de libertar uma humanidade totalmente desorientada, ou pelo menos buscadores sérios, das ilusões e ficções reinantes. Lamentavelmente, esses fatos foram reunidos por pessoas incompetentes de tal maneira que o esotérico foi levado ao ridículo e tudo que se chama de ocultismo caiu em descrédito, circunstâncias essas que foram devidamente utilizadas pelos inimigos da verdade. Aqueles que se esforçaram para examinar os ilozoicos criticamente, descobriram que não é apenas logicamente incontestável, mas também a única hipótese de trabalho satisfatória. Não pode ser outra coisa no atual estágio de desenvolvimento da humanidade. Mas como um dos chefes da hierarquia planetária expressa o assunto, a doutrina que promulgamos, sendo a única verdadeira, deve, apoiada pelas evidências que estamos nos preparando para dar, tornar-se finalmente triunfante como qualquer outra verdade. Também os leitores familiarizados com o ocultismo devem encontrar um grande número de fatos ainda pouco conhecidos, que nem sempre concordam com dogmas já fixados. O enorme material foi concentrado tanto quanto possível, com o efeito de que esta parte do livro torna a leitura pesada, tanto mais que não foi possível apresentar os fatos na desejável ordem consecutiva. Portanto, a visão esotérica do mundo deve ser lida várias vezes. Nenhuma acuidade é necessária para a compreensão, mas certamente a capacidade de reter todos os fatos. Termos difusos foram evitados e a nova terminologia aplicada uniformemente foi reduzida ao mínimo, que é facilmente aprendida. Apenas um esboço básico, uma primeira imagem esquemática da realidade, é claro, foi possível. O conhecimento esotérico, completamente diferente do exotérico, deve ser dominado gradativamente. Ninguém poderia entender. Ninguém poderia apresentar aos não iniciados uma visão de mundo esotérica final e compreensível. Os princípios devem ser entendidos primeiro. Esta visão esotérica do mundo contém os princípios básicos. Sem uma compreensão gradual, a inteligibilidade seria excluída. Cada passo oferece dificuldades cada vez maiores, que seriam intransponíveis sem a ajuda dos fatos simples anteriores. Deve-se evitar aderir muito cedo a teorias baseadas em fatos insuficientes. Assim, o esboço a seguir é dado para o benefício daqueles que viram a limitação irremediável da filosofia especulativa e que podem se libertar das visões tradicionais. É um resumo do conteúdo comum das doutrinas das várias sociedades secretas de conhecimento juntamente com fatos complementares. A visão de mundo apresentada diverge dos sistemas ocultistas predominantes em aspectos importantes. Como todos os capítulos se pressupõem, o melhor método de estudo é provavelmente ler a visão esotérica do mundo várias vezes, cada vez de uma só vez e não se deter em nenhum capítulo, até que todos os fatos se combinem em seu subconsciente. Usando este método, você dominará o sistema, o que torna possível resolver um grande número de problemas insolúveis. A matéria. É o mesmo com a história da filosofia como com toda outra história. É uma construção de informações e suposições escassas e duvidosas. Quando a história esotérica algum dia for escrita, veremos que o que é chamado de história pertence ao reino da ficção em aspectos importantes.
Os filósofos mais antigos foram iniciados em escolas esotéricas, os chamados mistérios. O que foi ensinado neles permaneceu em segredo. Os historiadores tentaram construir algum tipo de primeiras tentativas de pensar a partir de algumas das afirmações incompreendidas dos filósofos que foram acidentalmente preservadas. Como se o pensamento tivesse surgido apenas em 600 AC. A elite de Atlantes, indianos, caldeus, egípcios e outras nações possuía conhecimentos esotéricos. Eles não tinham utilidade para a filosofia, que é a especulação da ignorância. O termo grego para esoterismo era ilozoico. De acordo com os ilozoicos, a matéria consiste em átomos que têm movimento e consciência própria. Consciência potencial e consciência real foram distinguidas. Um princípio ilozoico dizia: a consciência dorme na pedra, sonha na planta, desperta no animal e torna-se autoconsciente no homem. A ideia de desenvolvimento indica a inconsciência original, potencialidade da consciência, bem como ativação da consciência em tipos cada vez mais elevados. É claro que tais princípios tornaram os ilozoicos conhecidos apenas de forma extremamente fragmentária. Demócrito, que era um iniciado, tentou uma teoria exotérica dentro dos limites do permitido. Sua matéria carecia de movimento próprio e consciência. E assim começa a especulação da ignorância, ou a história da filosofia. As escolas de mistério declinaram. À medida que decaíram, começaram a substituir o conhecimento tradicional da realidade pela especulação. Platão, que previu o declínio, tentou salvar o máximo de conhecimento possível por meio de dicas. Aristóteles falhou, como todos os filósofos subsequentes, em sua tentativa de dar à humanidade um sistema sustentável de conhecimento sem esoterismo. Ilozoico é o único materialismo racional. Pressupõe que a consciência é uma qualidade de toda a matéria, também inorgânica. Essa doutrina foi superficialmente rejeitada pelos filósofos. O veredicto sumário de Kant: o ilozoísmo seria a morte de toda a filosofia natural, é típico. Como se a química, a física, a geologia ou a astronomia fossem afetadas por esse fato em seus métodos de pesquisa. Como se a fisiologia e a biologia fossem piores por terem um fator adicional, a consciência, para permitir. A filosofia natural é um assunto do qual felizmente fomos poupados desde que a pesquisa natural substituiu a especulação. Os ilozoicos não impedem de forma alguma uma concepção mecânica dos processos naturais. Não alterem nada a visão objetiva assumida pela ciência. Por outro lado, o materialismo filosófico padece de defeitos irremediáveis e não é utilizável nem mesmo como hipótese de trabalho. Não pode explicar a consciência, sua origem, sua unidade. Não pode explicar o movimento. Não compreendeu totalmente que a matéria constitui um contínuo, embora isso tenha sido assumido por alguns cientistas e tenha recebido sua formulação mais apropriada na tese de Poincaré. Os átomos são apenas vazios no éter. O fato dos físicos terem rejeitado essa teoria primitiva do éter mostra o maior conhecimento da natureza da matéria. As ciências naturais e a tecnologia demonstraram cabalmente que a realidade visível e também a invisível, a parte ainda apenas parcialmente explorada da realidade física, é a realidade material. Os subjetivistas também negaram que o invisível pudesse ser matéria. Eles aceitaram a conjectura tradicional de que, como a matéria era visível e sua base aparentemente invisível, esse invisível deveria ser algo diferente da matéria, algo subjetivo. É claro que eles logo deram um passo adiante e negaram a existência objetiva da matéria. Existem subjetivistas de dois tipos, psicólogos e logicistas. Esoterismo deprecia ambos, é claro. Em contraste com tais especulações arbitrárias, o esotérico sustenta que a matéria é viva e possui todas as propriedades conhecidas ou ainda inexploradas da vida. Todas as qualidades da realidade são propriedades da matéria. Toda matéria é vida e não há vida senão a vida material. A realidade material visível deve ser considerada do ponto de vista físico como a mais real de todas. A matéria é a realidade objetiva e o tipo mais grosseiro de matéria é o mais objetivo. O desconhecido e inexplorado não pode ser declarado mais real do que o observável e explorado. Para chegar a uma concepção correta da matéria, a ciência deve fazer duas descobertas: que a energia tem uma natureza material, e aquela matéria invisível, que está além da matéria atualmente acessível por instrumentos, ainda é matéria. Matéria e energia. Apenas a ciência natural fornecia razão, fatos sobre a realidade. Antes dela, as inevitáveis conjecturas da ignorância reinavam soberanamente. Na medida em que a ciência pode determinar fatos sobre matéria e energias, seus conceitos são corretos. As hipóteses e teorias que complementam as observações são, no entanto, errôneas.
A matéria é muito mais composta do que as hipóteses mais ousadas jamais ousaram supor. A ciência conhece 3 estados de agregação da matéria física: sólido, líquido e gasoso. De fato, existem 7 estados da matéria física, e onde termina a matéria física começa um novo tipo de matéria, inacessível até mesmo aos instrumentos científicos. Sem a explicação esotérica, a composição da matéria permanece um problema insolúvel. A teoria da energia da física é errônea. Principalmente a termodinâmica sugeriu a ideia imediata, fascinante e errônea da indestrutibilidade da energia. Não há energia sem matéria, independente da matéria, ou agindo através de qualquer coisa, exceto matéria. Energia é energia apenas enquanto é movimento. Quando o movimento cessa, a energia como força é aniquilada. A energia não pode ser convertida. Nenhuma forma de energia pode ser transformada em outra forma. As aparentes conversões que se pensa observar não são processos de conversão, mas de paralelismo. Este último conceito ainda não existe na física científica. O que a ciência chama de força, ou energia, é matéria. Energia é matéria, a ação da matéria superior sobre a matéria inferior. Todos os tipos superiores de matéria são energia em relação aos tipos inferiores. Qualquer tipo de matéria se relaciona com seu próximo tipo inferior como energia para a matéria. A matéria se dissolve, não em energia, mas em tipos superiores de matéria. Matéria e consciência. Matéria e consciência, corpo e alma, é a oposição e a união comuns, imediatamente dadas. O dualismo parece ser a visão natural e correta. Se, como Descartes, você chama matéria e consciência de substâncias diferentes, ou, como Spinoza, uma substância com 2 atributos, ainda assim matéria e consciência permanecem 2 princípios diferentes, 2 aspectos diferentes. No dualismo também pode ser incluída a teoria do paralelismo psicofísico, ou duplicismo, que cita Spinoza como sua autoridade. Se pudesse pensar que a consciência existe sem matéria, então a própria consciência deve ser algo substancial. Portanto, Descartes concebeu a substância imaterial como um substrato para a consciência, ao passo que Spinoza assumiu corretamente o mesmo que os filosóficos ensinam, ou seja, que a matéria conhecida é portadora da consciência, que sem matéria não pode haver nenhuma consciência. Pode-se apontar contra Descartes que a substância imaterial é uma ficção. Não há substância senão matéria. Não há nada imaterial. Portanto, esse dualismo deveria, a rigor, ser apenas outro nome para o materialismo. A ciência atribui a consciência não a toda a matéria, mas apenas às células nervosas, ou possivelmente a toda a matéria orgânica. Um dualismo consistente não pode atribuir a alguma matéria uma qualidade que deve pertencer a toda a matéria. Os 2 aspectos diferentes, matéria e consciência, não podem ser idênticos ou paralelos. Um monismo obtido dessa forma é apenas um jogo de palavras. Os diferentes aspectos são sempre abstrações de uma realidade que é unitária em si mesma. Nem a consciência pode ser explicada por ou a partir da matéria. E aquilo que não pode ser explicado por outra coisa é ele mesmo original e sua própria base. A consciência é tão absoluta quanto a matéria. O paralelismo psicofísico priva tanto a matéria quanto a consciência de toda independência. Além disso, é incapaz de explicar satisfatoriamente a força, a energia, o movimento próprio, a vontade. A consciência sem vontade é passiva. Existem 3 aspectos de acordo com a realidade esotérica. Nenhum desses 3 pode ser omitido ou explicado sem que o resultado seja obscuro, contraditório, enganoso. Os 3 aspectos são: o aspecto matéria, o aspecto movimento, o aspecto consciência. Além disso, no que diz respeito à teoria do conhecimento, tudo é antes de tudo que parece ser, mas além disso, sempre algo bem diferente e imensamente mais. A realidade material visível e invisível é apenas uma parte insignificante da realidade material invisível que a ciência conseguiu explorar por instrumentos. Assim, a ciência pôde descobrir a existência de átomos químicos e energias. Quando, no futuro, se esgotarem os recursos de exploração da realidade por meios instrumentais, a realidade total certamente não terá sido explorada por eles. Apenas os recursos da ciência instrumental terão chegado ao seu limite, com eles, os da pesquisa científica. A maior parte da realidade material permanece inacessível mesmo pelos métodos físicos mais aperfeiçoados de pesquisa. Esoterismo sustenta que existe um mundo material inexplorado e que existe um limite para todos os seres entre a realidade material perceptível e imperceptível. No entanto, esse limite é sempre apenas temporário e condicionado pelo estágio de desenvolvimento alcançado pela consciência.
Impulsionada pela vontade, a consciência expande gradativamente seu domínio de consciência objetiva. No atual estágio de desenvolvimento da humanidade, sendo mais baixo, a maioria das pessoas está objetivamente consciente dos 3 estados inferiores de agregação da matéria física. A consciência objetiva do homem está em seu primeiro estágio de desenvolvimento. A consciência possui, no entanto, todas as condições necessárias para adquirir gradualmente a consciência objetiva de toda a realidade material invisível, mas ainda imperceptível. Toda a realidade pode ser apreendida por uma consciência objetiva suficientemente desenvolvida. A maior parte do aspecto material da realidade é invisível no momento. Se incluirmos toda a manifestação, cerca de 99% da matéria é invisível. Se limitarmos nossa discussão aos mundos do homem, então cerca de 85% da matéria é invisível para os outros, exceto aqueles que adquiriram uma consciência objetiva superior. E apenas uma pequena fração da matéria nesses mundos é subjetiva ou psiquicamente perceptível ao indivíduo normal. Muito do que é exclusivamente subjetivo para o indivíduo normal é, portanto, o que ele ainda não pode ser objetivamente consciente, consequentemente, não pode referir-se à realidade material. Se estivéssemos reduzidos ao nosso conhecimento apenas do mundo visível e acessível por instrumentos, deveríamos finalmente perceber que a realidade era incompreensível. Deveríamos ser forçados a nos abster de toda explicação, toda compreensão, e nos contentarmos exclusivamente com a descrição. Mas sem poder explicar as relações causais e o que se passa no aqui e agora, nunca encontraríamos uma explicação do mundo para satisfazer a razão. A razão exige uma explicação e não se contenta com estatísticas. Tudo o que existe é um fato para quem puder averiguar. Evolução biológica e finalidade. A natureza é uma vasta oficina experimental. Nela, constituintes originalmente dados estão sendo eternamente combinados e dissolvidos sob a ação de fatores originalmente dados. Há em tudo uma tendência à transformação dependendo, entre outras coisas, da eterna atração e repulsão dos átomos e do esforço mecânico da consciência atômica mais baixa em direção à adaptação. O esotérico concorda com a ciência biológica ao afirmar que as espécies são mutáveis, que novas espécies surgem de espécies mais antigas por meio da transformação, que todas as formas de vida têm uma continuidade interna e uma origem natural comum, em última instância por geração espontânea na transição natural do reino mineral para o reino vegetal. As qualidades adquiridas são herdadas por meio das predisposições que tornaram possível sua aquisição. Em contraste com Darwin, o esoterismo sustenta que a luta pela existência biológica certamente não é um fator necessário da evolução, mas o que é impróprio para a vida é rejeitado de acordo com a ordem da natureza. Essa visão metódica, que considera a finalidade da natureza como um produto da necessidade cega e dos processos mecânicos, deve receber uma superioridade definitiva sobre qualquer outra tentativa de explicação e deve sempre ser aplicada quando possível. A imutabilidade das leis da natureza é a condição de um processo sistemático da vida. O processo mecânico é uma condição da evolução, mas é insuficiente como base única de explicação. A estrutura conveniente dos organismos é obtida através da autoformação funcional. A repetição mecânica sem fim torna possível uma mudança relativamente duradoura da estrutura da matéria através da proficiência adquirida e levada à automatização. A evolução e a finalidade são parcialmente o resultado comum da interação entre a repetição mecânica e a consciência atômica e dependem em grande parte da automatização da matéria e de sua consciência. Os átomos têm a possibilidade de consciência. A consciência se manifesta inicialmente como uma tendência à repetição, que se torna uma tendência ao hábito, e pode gradualmente resultar em hábito organizado ou natureza. Quando a consciência aumenta, surge um esforço de adaptação. A finalidade relativa da natureza não visa a perfeição de toda forma material. A natureza se contenta em salvaguardar a continuidade da espécie. A autorrealização é uma lei da vida, válida em todas as fases do desenvolvimento. Essa lei concede liberdade, ou a possibilidade de escolha e, portanto, de caráter individual. O aparente desperdício de vida oferece possibilidades de escolha cada vez maiores, quanto mais a consciência aumenta e mais proficiência mecânica avança através da automatização. A natureza torna a experiência possível. E a consciência atômica aprende, ainda que lentamente, com todas as experiências, inclusive com os fracassos de sua forma temporária de vida. O aspecto matéria da realidade. O septenário. Os 49 mundos cósmicos são divididos em 7 séries de 7 mundos em cada série. A divisão em setenário se deve ao fato de que os 3 aspectos da existência podem ser combinados de 7 maneiras diferentes, conforme mostrado abaixo. A tabela facilita a análise da composição da matéria, as relações dos aspectos, os 7 tipos e departamentos.
1. O aspecto da vontade, o aspecto do movimento. 2. O aspecto da consciência. 3. O aspecto da matéria. Introdução ao sistema ilozoico. O que se segue é uma tentativa, usando os conceitos científicos de nosso tempo, de descrever nossa existência no cosmos de acordo com os fatos básicos que foram ensinados na ordem pitagórica de conhecimento esotérico. Essa ordem foi fundada considerando a futura exploração independente da realidade pelas ciências naturais a partir do aspecto da matéria. Na presente exposição dos ilozoicos pitagóricos, todos os símbolos engenhosamente elaborados foram finalmente descartados, sendo enganosos e, claro, mal interpretados. A nomenclatura matemática consistente aqui apresentada explica em parte a interpretação mística dos números pitagóricos. A pessoa não iniciada, que não possui o conhecimento latente de encarnações anteriores, entra aparentemente em um mundo estranho, o mundo da realidade. Que o leitor possa se orientar rapidamente nele. O envolvimento. A matéria primordial é um espaço ilimitado, sem espaço e sem tempo, além do espaço e do tempo, ou qualquer outra expressão que você escolher. No caos infinito da matéria primordial há espaço para um número ilimitado de cosmos. Inúmeros cosmos estão em formação, inúmeros cosmos cumpriram seu propósito e estão sendo desmantelados. Um cosmos pode ser comparado a um globo na matéria primordial. Suas dimensões originais são pequenas, mas ela cresce incessantemente, sendo abastecida com átomos primordiais do estoque inesgotável da matéria primordial. Pode-se dizer que nosso cosmos atingiu tal estágio de desenvolvimento que se justifica falando de uma organização cósmica perfeita. Um cosmos totalmente construído consiste em uma série de mundos materiais interpenetrantes de diferentes graus de densidade. Mundos esses que ocupam o mesmo espaço no cosmos. O espaço se origina apenas com o cosmos e preenchem o globo cósmico. Os mundos cósmicos são em número de 49, um número necessário, mas também o maior possível número, o limite da capacidade dimensional. O cosmos com seus mundos surge através da composição de átomos primordiais, mônadas, em 49 tipos diferentes de átomos. Esse processo de composição é chamado de envolvimento. Quanto mais baixo o tipo de átomo, mais envolvidos são os átomos primordiais. O envolvimento implica um processo de condensação enormemente crescente de mais e mais átomos primordiais. O envolvimento das espécies atômicas é feito de tal maneira que a próxima espécie atômica inferior na série é formada a partir da próxima espécie superior. Os átomos primordiais são do tipo atômico 1. O tipo atômico 2 é formado do tipo atômico 1, 3 de 2, 4 de 3, etc. O tipo atômico mais alto é 1, o tipo atômico mais baixo é 49. Quanto maior o número de átomos primordiais que compõem o átomo de um tipo inferior, mais grosseiro é o tipo de matéria. O tipo atômico inferior, 49, contém, portanto, átomos de todos os 48 tipos superiores e possui o maior número, bilhões, de átomos primordiais envolvidos. Na matéria física existem todos os outros tipos de matéria, bem como a matéria primordial. Sem uma continuidade ininterrupta dos diferentes tipos atômicos, os átomos não poderiam funcionar nem mesmo existir. Cada mundo atômico tem, além de seu próprio tipo de átomos, seu próprio tipo de espaço, dimensão, tempo, duração, existência contínua, movimento, energia e consciência com sua própria apreensão de espaço e tempo. Os 49 tipos atômicos são divididos em uma série contínua de 7 grupos de 7 tipos atômicos em cada um. 1 a 7, 8 a 14, 15 a 21, 22 a 28, 29 a 35, 36 a 42, 43 a 49. Embora não haja termos para esses 49 tipos atômicos, seria sem sentido e oneroso atribuir um nome a cada uma dessas realidades que não podem ser verificadas pelo homem. Uma vez que é desejável ter uma terminologia internacional, universalmente aceitável que não apresentaria obstáculos linguísticos, a nomenclatura matemática tem sido usada consistentemente. Como os mundos são construídos de cima, a numeração também foi feita para começar do mundo superior. Os números 3 e 7, que se repetem constantemente em vários contextos, são explicados assim. 3 é determinado pelos 3 aspectos absolutos da existência: o aspecto do movimento, o aspecto da consciência e o aspecto da matéria, que estão indissoluvelmente unidos sem confusão ou conversão. 7 é o maior número de combinações possíveis de 3, uma combinação onde os 3 aspectos são iguais e fortes, e 6 combinações onde os aspectos dominam um ao outro em sucessão. O processo de envolvimento é naturalmente acompanhado por um processo de evolução, de dissolução da matéria. Esses termos também podem ser usados quando se discute encarnação e desencarnação. Envolvimento é a descida aos mundos inferiores e evolução é a ascensão aos mundos superiores. Todos os mundos atômicos existem em todo o cosmos.
Os termos mundos atômicos superiores e inferiores estão, portanto, nas notações matemáticas e implicam principalmente diferenças na densidade atômica primordial, dimensão, etc. Os mundos superiores penetram nos inferiores. Os 49 mundos atômicos formam uma esfera integrada, nosso cosmos. Os 42 mundos moleculares formam esferas próprias dentro do sistema solar, começando pelos centros dos planetas. Os mundos planetários são globulares. A formação esférica da matéria se deve ao fato de que os tipos de matéria são ordenados concentricamente em torno de um centro de força original. Cada tipo molecular superior tem um raio um pouco maior, medido a partir do centro do planeta, do que o próximo inferior. Em todos os mundos existem matéria involutiva e matéria evolutiva, dos respectivos tipos atômico e molecular. Os mundos são sempre povoados por seres materiais que têm invólucros compostos pela matéria dos mundos e pela consciência correspondente a essa matéria. Os 3 mundos atômicos inferiores, 47 e 49, compõem 5 mundos moleculares diferentes, que foram chamados de mundos do homem, uma vez que o homem tem invólucros compostos da matéria desses 5 mundos e uma vez que a evolução da consciência humana ocorre nesses os mundos. Durante a encarnação, o homem é um organismo com um invólucro etérico no mundo físico, um ser emocional material no mundo emocional, um ser mental material no mundo mental e um ser causal material no mundo causal. Deveria ser evidente a partir disso que não podem existir seres espirituais e materiais de qualquer tipo. Não existe nada imaterial. O mundo causal, 47.2.3, também foi chamado de mundo das ideias e mundo do conhecimento. O mundo mental, 47.4.7, o mundo das ficções, e o mundo emocional, 48.2.7, o mundo das ilusões. O mundo físico etérico, 49.2.4, é o mundo das energias etéricas. O mundo etérico físico é uma réplica exata do mundo visível, 49.5.7, em matéria etérica. As formas materiais do mundo visível, os organismos dos reinos naturais, por exemplo, são réplicas das formas físicas etéricas. Em outros planetas, também as formas de vida do mundo visível são compostas apenas por moléculas e não por células. Na realidade, o mundo etérico físico e o mundo visível constituem um único mundo. No entanto, antes que a humanidade tenha adquirido a consciência objetiva física etérica, o mundo etérico parece ser um mundo próprio, e isso justifica a divisão do mundo físico em 2 mundos. Sem as formas etéricas não haveria formas visíveis ou densas. Sem matéria etérica não haveria vida física, movimento físico e consciência física. O mundo causal às vezes é chamado de mundo sem forma, uma expressão enganosa. O mundo causal é preenchido com as formas dos reinos naturais existentes nessa matéria. Atribuiu-se a esse mundo o termo informe, pois as vibrações dos seres evolutivos na matéria causal não formam nenhum agregado material, como ocorre nos mundos emocional e mental. As expressões da consciência causal não produzem nenhuma forma, mas sim fenômenos coloridos que se dissolvem na velocidade da luz. Em todos os mundos há uma distinção entre a esfera e o invólucro. Esferas e invólucros do mesmo tipo de matéria ocupam o mesmo espaço na formação concêntrica da matéria. Por esfera entende-se a matéria rotativa do mundo. O invólucro é a parte do mundo que consiste em matéria involutiva e evolutiva. Os invólucros compõem elementais unitários, que são ativados por seres coletivos. Os invólucros correspondem, portanto, aos invólucros agregados dos seres evolutivos. A involução começa depois que as matérias moleculares do sistema solar e sua mundos concêntricos agrupados foram completamente formados. Composição, envolvimento e decomposição, involução e evolução, são 4 diferentes processos da matéria, que se condicionam reciprocamente. Todo tipo atômico passa por esses 4 processos. A composição diz respeito à organização da matéria para formar tipos cada vez mais grosseiros. Decomposição, o correspondente processo de dissolução. Composição e decomposição não devem ser confundidas com involução e evolução. A involução é um segundo processo de envolvimento sofrido pela matéria que já foi envolvida anteriormente. Assim se distinguem matéria involutiva, matéria primária, e matéria involutiva, matéria secundária. No primeiro envolvimento, os átomos da matéria primária adquirem movimento rotativo, o mesmo tipo de movimento do átomo primordial. No devido tempo, esta matéria primária é dissolvida, após o que em uma segunda involução, a matéria primária é transformada em matéria involutiva. A matéria primária é matéria rotativa. O átomo gira em torno de seu eixo com enorme rapidez. A este movimento é adicionado, através do processo de involução, um movimento espiral cíclico, que os antigos chamavam de essência elementar, no qual o átomo gira em torno de um ponto focal central em uma espiral ascendente constante.
O movimento rotatório do átomo de matéria primária torna possível a formação de moléculas. O movimento espiral cíclico rotativo da matéria secundária permite a formação de agregados, formas materiais. Isso permite construir e diferenciar progressivamente as séries de formas de vida cada vez mais elevadas, cada vez mais refinadas, que servem para dotar a consciência, passo a passo, dos diversos órgãos de que necessita para a ativação lenta da consciência molecular. A matéria secundária é chamada matéria involutiva ou elementar. No processo de involução, a inconsciência do átomo é despertada para a consciência passiva no tipo de matéria na qual o átomo está envolvido. Em todos os mundos do Sistema Solar existem matéria primária, e em todos os mundos exceto o físico-molecular, também a matéria involutiva. A composição da matéria é a mesma para ambos os tipos, um estado atômico e 6 estados moleculares. A condição de tornar-se matéria involutiva em um mundo inferior é ter sido matéria involutiva em um mundo superior, o Sistema Solar. Depois que o cosmos foi construído com seus 49 tipos atômicos, os sistemas solares podem ser formados por meio de um envolvimento adicional dos 7 tipos atômicos mais baixos, 43 e 49, para formar a matéria molecular. Cada sistema solar realiza por si só este processo de formação. Cada um dos 7 tipos atômicos mais baixos, 43 e 49, fornece material para 6 tipos moleculares cada vez mais envolvidos, em cujo processo, como a composição da matéria atômica, o próximo tipo inferior é composto do próximo tipo superior, de modo que cada tipo inferior tem um conteúdo cada vez mais condensado de átomos primordiais. A matéria molecular é composta de tal maneira que as espécies atômicas com suas espécies moleculares formam uma série contínua de estados de agregação. Assim, um total de 42 tipos moleculares é obtido, e estes compõem o Sistema Solar. Os 7 tipos atômicos 43 e 49 são a base da divisão dos mundos do Sistema Solar. Por razões de conveniência, esses 7 mundos receberam nomes ao lado das notações matemáticas. 43, o mundo manifesto. 44, o mundo submanifesto. 45, o mundo superessencial. 46, o mundo essencial, o mundo da unidade, sabedoria e amor. Os mundos do homem encarnado são: 47, o mundo causal mental. 48, o mundo emocional. 49, o mundo físico. Os 6 tipos moleculares envolvidos em cada tipo atômico receberam dados análogos nomes e notações matemáticas. 1. Tipo molecular atomico. 2. Tipo molecular subatomico. 3. Tipo molecular superaterico. 4. Tipo molecular eterico. 5. Tipo molecular gasoso 6. Tipo molecular líquido. 7. Tipo molecular sólido. A figura para cada tipo molecular, estado de agregação, é colocada depois que denota o tipo atômico. Assim, o tipo físico-molecular gasoso está escrito 49,5. Os 3 mundos sistêmicos solares superiores, 43 e 45, são comuns a todos os planetas. Os 4 mundos inferiores, 46 e 49, são chamados de mundos planetários. Quando a involução atinge seu objetivo, o mundo emocional, 48, os átomos involutivos passam para o reino mineral do mundo físico, 49, e a evolução começa. Não há matéria involutiva no mundo molecular físico. Mas é claro que existem seres involutivos no mundo emocional, que penetram no mundo físico. Da mesma forma, no entanto, muitos seres de tantos mundos diferentes podem se reunir em um mesmo espaço. Os elementais. Todos os átomos primordiais têm consciência potencial, que é chamada vida, consciência passiva, reflexiva, no processo de involução. O ser tem a ver com o aspecto da matéria. Todas as formas materiais com consciência unitária são seres. Os seres involutivos, ou elementais, são agregados de átomos involutivos e moléculas involutivas. Distinguem-se elementais permanentes, semipermanentes e de vida curta. Os permanentes são invólucros materiais de seres evolutivos, os temporários são outros produtos vibracionais. Os reinos elementais recebem o nome de seus tipos de matéria, de acordo com os mundos aos quais pertencem. As fronteiras entre os reinos elementais são assim determinadas por seus tipos de matéria. Visto do aspecto da consciência, a involução é o processo que atualiza a consciência e a evolução é o processo que ativa a consciência. A consciência da matéria primária é potencial. Para começar, os átomos primordiais têm apenas a possibilidade de consciência. Na matéria involucionária, a inconsciência é despertada para a consciência passiva, o que significa que esta matéria carece da possibilidade de vontade e autoatividade, que a vontade é apenas potencial.
Através do processo de evolução, a matéria evolutiva adquire a possibilidade de vontade e autoatividade, e a consciência passiva ativada em consciência ativa. Nos mundos humanos encontramos os seguintes tipos principais de elementos pertencentes a três reinos evolutivos: elementos cosais, elementos mentais, elementos emocionais. Os elementais são formados por vibrações na matéria involutiva. Por si só, esta matéria carece da possibilidade de atividade auto-iniciada e não pode formar agregados, influenciar a matéria ou produzir vibrações. Por outro lado, é facilmente influenciada pelas vibrações mais fracas. O pensamento de um homem produz uma vibração em seu invólucro mental e ejeta para fora desse invólucro uma porção de sua matéria involutiva para o mundo mental que o envolve. A matéria ejetada assume imediatamente uma forma particular determinada pelo objeto do pensamento, uma imagem concreta formada pelo pensamento. Esta forma tem sua própria capacidade de vibração, que é da mesma qualidade da vibração original do homem. A vibração da forma pensamento se comunica com a matéria elementar mental circundante, que é influenciada por ela e é atraída pela forma pensamento. A forma original será então o núcleo de um agregado maior do mesmo tipo de forma e com vibrações e qualidades semelhantes. Este agregado é um elemental mental, que flutua livremente e logo se dissolve, sendo reduzido a seus constituintes anteriores. Correspondentemente, um elemental emocional é formado pelas emoções de um homem ou algum outro ser em evolução, e um elemental causal por uma intuição. Mesmo o mais fraco impulso inicial e inconsciente é obedecido com perfeita precisão. Elementais são formas materiais com consciência e energia ativadas. Os elementais agem como robôs perfeitos, copiando automaticamente a vibração original. A vitalidade e durabilidade do elemental são diretamente proporcionais ao ato de consciência que o formou. Através do processo interminável de formação e dissolução dos elementais, que continua por 7 éons em cada reino elemental, os átomos e moléculas da matéria involutiva aprendem a formar agregados na velocidade da luz, a responder a todas as vibrações existentes na matéria. A se reproduzirem a composição molecular e o material formam as variações vibracionais mais fracas com precisão infalível. O processo de involução é a ativação da consciência de fora. Matéria elementar em repouso, ou seja, não ativada, só pode ser passiva. O elemental, porém, está sempre ativo. Deixar de ser ativo é o mesmo que dissolvido. A expressão elementais físicos frequentemente encontrada na literatura ocultista é imprópria. O que se quer dizer são elementais emocionais que foram revestidos de matéria etérica física. Não há elementais na matéria molecular física, 49.2.7. Eles existem, entretanto, na matéria física atômica, 49.1. O processo de evolução. Concluído o processo de involução, a consciência potencial das mônadas involutivas foi atualizada em consciência passiva. Segue-se então o processo de evolução, que começa com o envolvimento dos elementais emocionais em tipos moleculares físicos, em moléculas subatômicas, superetéricas, etéricas, gasosas, líquidas, finalmente, em minerais. Todo esse processo de envolvimento é considerado como parte do processo de mineralização, e os seres pertinentes são classificados entre o reino mineral. O processo de evolução significa que a consciência passiva está sendo ativada até que, no reino humano, seja adquirida a autoconsciência, que pode continuar a ativação da consciência metódica e sistematicamente por si mesma. A evolução implica para o aspecto matéria o início de uma ascensão da matéria física para uma matéria cada vez menos composta, cada vez mais sutil, cada vez mais elevada, um retorno dos átomos primordiais ao tipo atômico mais elevado. Evolução significa uma transformação contínua em direção à perfeição. Para o aspecto matéria, em plena automatização, de modo que a dinamis, a energia dinâmica da matéria primordial, funcione automaticamente sem ser supervisionada pela consciência. Para o aspecto vontade, em plena atividade. Para o aspecto da consciência, em plena autoconsciência objetiva em mundos cada vez mais elevados. Do ponto de vista biológico, a evolução significa o desenvolvimento da matéria física em direção a formas de vida orgânicas mais convenientes. Evolução humana. O caminho do desenvolvimento do mineral ao homem é o termo para a transmigração das tríades através dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Com o homem, a evolução nos 5 mundos inferiores, 47-49, atinge seu objetivo e a expansão começa. A evolução é, pelos padrões temporais da ignorância, um processo lento. Seu tempo é determinado, em certa medida, pelo da involução, já que ambos os processos se condicionam reciprocamente. As explicações sobre a origem das espécies dadas pela teoria biológica da evolução não são de forma alguma únicas, embora estejam corretas em muitos aspectos.
Um fator é a consciência celular nas formações celulares coletivas dos organismos, que funciona como que instintivamente, sob os impulsos da vontade. Essa consciência exibe poder de atividade, de seletividade e de adaptabilidade. Involução significa o envolvimento das mônadas no mundo cósmico inferior, 49. Evolução, seu retorno ao mundo cósmico superior, 1. Toda vida tem uma forma, desde o átomo, a molécula, o agregado, até o planeta, o sistema solar e os mundos cósmicos. Essas formas estão sujeitas à lei da transformação, mudam continuamente, dissolvem-se e reformam-se. A mudança é a condição da vida. Todas as formas perduram apenas pelo fato de que a cada momento átomos primordiais, matéria primária, fluem através delas, átomos esses que circulam do mais alto ao mais baixo mundo atômico e voltam para continuar seu ciclo enquanto o cosmos existir. Nenhuma forma de matéria pode ser construída de modo a resistir ao desgaste das energias materiais cósmicas a longo prazo. Além disso, o desenvolvimento da consciência do indivíduo seria impedido pela permanência de sua forma. Experiências continuamente novas em formas sempre novas são um fator acelerador de grande importância. Isso pode ser visto naqueles seres da natureza, que têm os mesmos invólucros durante milhares de anos. Seu ritmo de desenvolvimento é, portanto, muito lento. As mônadas, átomos primordiais, compõem, visto do físico, uma série ascendente de formas de vida cada vez mais elevadas, nas quais as inferiores entram e compõem os invólucros das superiores. Todo o cosmos compõe uma série de formas de vida cada vez mais refinadas, que servem gradualmente para fornecer à consciência mônada os órgãos necessários para sua expansão posterior. A evolução apresenta uma série de reinos naturais cada vez mais elevados com enorme aumento de capacidade de consciência, intensa e extensivamente. Cada mônada se encontra em algum lugar dessa imensa escada de desenvolvimento, onde depende de sua idade, o momento de sua introdução no cosmos, ou sua transição de um reino natural inferior para um superior. A evolução é dividida em 5 reinos naturais e 7 reinos divinos. Os mundos planetários, 46-49, contêm os reinos naturais. Os mundos sistêmicos solares, 43-49, o reino divino inferior, e os mundos cósmicos, 1-42, os outros 6. Os seres evolutivos. Formas materiais convenientes são necessárias para a ativação da consciência. Em todas as manifestações existem formas básicas materiais que representam diferentes caminhos de desenvolvimento, diferentes modos de evolução, diferentes formas de seres. As formas materiais básicas necessárias à manifestação são outros tantos caminhos permanentes de evolução. Todos eles oferecem possibilidades de ativação da consciência. A crença do homem de que ele é o produto supremo da existência e de que tudo existe para esse único propósito é um dos incontáveis erros da ignorância. Todo átomo primordial em algum momento se tornará um ser independente, um self. Todas as composições da matéria são seres coletivos. A unidade de consciência dominante em cada ser é um átomo em um estágio de desenvolvimento superior aos demais átomos do coletivo. Átomos e moléculas se desenvolvem formando partes constituintes de várias formas materiais, sempre que uma forma é necessária. A evolução compõe uma única série ininterrupta de seres, do mais baixo ao mais alto estágio de desenvolvimento. Os seres evolutivos nos mundos do homem, 47-49, pertencem a qualquer um dos seguintes grupos divididos de acordo com seus tipos de matéria: seres físicos inorgânicos, seres físicos orgânicos, seres emocionais etéricos, seres mentais, seres causais. A natureza não dá saltos. Os reinos evolutivos têm subdivisões de acordo com os diferentes estados de agregação. Cada tipo molecular significa a forma material mais baixa para algum tipo de seres evolutivos. No que diz respeito à matéria, um ser recebe o nome de seu invólucro material inferior. No que diz respeito à consciência, um ser recebe o nome de seu tipo mais ativo de consciência. Todos os invólucros que não são orgânicos, isto é, a maioria dos seres do mundo físico e todos os seres dos mundos superiores, são invólucros agregados. Toda matéria física, inorgânica, orgânica, etérica, pertence à evolução. Desde a antiguidade, os reinos naturais visíveis foram divididos em reinos inorgânicos e orgânicos. A fronteira entre mineral e os organismos não é insuperável. Os seres orgânicos se desenvolvem através dos reinos vegetal, animal e humano, sendo equipados com, ou melhor, limitados por órgãos sensoriais especiais. A existência pode ser comparada a um gigantesco laboratório e a um campo experimental com recursos inesgotáveis.
Através de várias composições de matéria podem ser formados novos tipos de seres manifestacionais, com possibilidades de experiências individualmente únicas resultando em novas qualidades e habilidades. Todas as manifestações se assemelham em seus métodos básicos, que são determinados por lei. Nenhum deles se parece com nenhum outro em seus detalhes. As inúmeras possibilidades de combinação inerentes à matéria são utilizadas, e nenhuma maneira prática é deixada sem teste. Todo o cosmos compõe um processo contínuo de manifestação, no qual todas as mônadas participam com suas expressões de consciência, inconsciente ou consciente, involuntária ou voluntariamente. Quanto mais elevado o mundo e o reino, mais elevado o tipo de consciência, maior a contribuição para o processo de manifestação feita pela mônada. Quando a mônada passou pela involução e evolução do processo de manifestação, adquiriu e descartou seus invólucros mundo após mundo e, finalmente, no mundo cósmico mais elevado, emancipou-se de seu envolvimento na matéria. Então ela se torna consciente de si mesma como uma mônada. Até então ela se identificará com um ou outro dos invólucros que adquiriu e ativou. Os reinos naturais. Todos os seres evolutivos formam reinos naturais. Para tornar o assunto mais fácil de entender, provou-se desejável orientá-lo de acordo com a divisão aceita. Os seguintes 6 reinos naturais são encontrados dentro do sistema solar. O primeiro, o reino mineral; o segundo, o reino vegetal; o terceiro, o reino animal; o quarto, o reino humano. Estes 4 reinos se encontram nos mundos 47 a 49. O quinto, o reino essencial nos mundos 45 e 46. O sexto, o reino manifesto nos mundos 43 e 44. Quando o indivíduo adquiriu plena autoconsciência, subjetiva e objetiva em seu invólucro causal no mundo causal e assim se tornou um self causal, então o desenvolvimento de sua consciência nos 4 reinos naturais inferiores está concluído. A partir daí começa a expansão da consciência do indivíduo no 5º reino natural. As mônadas no 5º e 6º reinos naturais são denominadas de acordo com seus respectivos tipos de consciência mundial: selves essenciais, ou 46 selves, selves superessenciais, ou 45 selves, selves submanifestados, ou 44 selves, selves manifestos, ou 43 selves. Como um 45 self, o mundo superessencial do sistema solar, comum a todos os planetas, está à disposição do indivíduo. Como um 43 self, todos os mundos sistêmicos solares estão sob seu comando. Quando, subsequentemente, o indivíduo conquista a 42 consciência, ele entra no 1º reino cósmico, ou no 2º reino divino, e isso marca o início de sua carreira através dos mundos interestelares, cósmicos. Os indivíduos, tanto no reino essencial quanto no reino manifesto, são membros da hierarquia planetária, cuja tarefa é supervisionar o desenvolvimento da consciência nos 4 reinos naturais inferiores. A hierarquia planetária está subordinada ao governo planetário, que cuida para que todos os processos da natureza no planeta ocorram com perfeita precisão. Indivíduos que atingiram o 2º reino divino, mundos 36 e 42, podem ingressar nesse governo. O governo planetário, por sua vez, pertence ao governo sistêmico solar, que tem sob sua jurisdição todos os governos planetários do sistema solar. Os membros do governo sistêmico solar pertencem ao 3º reino divino, mundos 29 e 35. Embora a atual visão esotérica do mundo tenha sido confinada à evolução nos mundos do sistema solar, 43 e 49, ainda assim é dada a seguinte pesquisa sobre a evolução cósmica posterior, dividida entre 6 diferentes reinos cósmicos. Mundos reinos cósmicos 36 e 42 primeiro, com 42 selves para 36 selves, etc. 29 e 35 segundo. 22, 28 terceiro. 15 a 21 quarto. 8 to 14 quinto. 7 sexto, com 7 selves para 1 selves. 7 reinos divinos são enumerados em esoterismo, sendo o reino manifesto considerado o 1º reino divino, uma vez que os selves manifestos são oniscientes e onipotentes dentro dos mundos do sistema solar, 43 e 49. O reino mais elevado, 7, é, consequentemente, chamado de 7º reino divino. Quando um número suficiente de mônadas conseguiu trabalhar seu caminho até o reino divino mais elevado, então este ser coletivo é capaz de deixar seu globo cósmico para começar a construir um globo cósmico próprio na matéria primordial, o material sendo átomos primordiais retirados do estoque inesgotável da manifestação primordial. A evolução que leva ao homem à cadeia de tríades. A evolução que leva ao homem é caracterizada pelo desenvolvimento através de tríades, que torna possível ter consciência em vários mundos simultaneamente. A cadeia de tríades, chamada ainda mais expressivamente de escada da mônada, consiste em 3 tríades ligadas entre si.
A cadeia de tríades forma uma cadeia de consciência, por assim dizer, unindo o átomo físico, 49, da tríade inferior com o átomo manifesto, 43, e pode ser comparada a uma escada que a mônada deve subir do mundo 49 para o mundo 43. As 3 unidades das 3 tríades formam os 9 degraus desta escada. A tríade é uma unidade permanente composta por uma molécula e 2 átomos. A molécula é do 4º tipo molecular, etérico, de um tipo de matéria designada por um número ímpar. Os átomos são dos 2 próximos tipos inferiores. A tríade é chamada assim porque consiste nessas 3 unidades. A primeira, ou tríade inferior, consiste em um átomo físico, 49,1. Atomo emocional, 48,1. Uma molécula mental etérica, 47,4. A segunda tríade consiste em um átomo mental, 47,1. Atomo essencial, 46,1. Uma molécula etérica superessencial, 45,4. A terceira tríade consiste em um átomo superessencial, 45,1. Atomo submanifesto, 44,1. Uma molécula etérica manifestante, 43,4. As tríades estão encerradas em invólucros de matéria involutiva. O invólucro da primeira tríade é o invólucro causal, 47,13. O invólucro da segunda tríade é de matéria elementar superessencial, 45,13. O invólucro da terceira tríade consiste em matéria involutiva manifesta, 43,13. As unidades da tríade são mantidas juntas mutuamente por uma linha de força magnética semelhante a um arco elétrico, que os antigos chamavam de cordão de prata. Ao longo deste caminho, a troca de energias é transmitida entre as unidades da tríade e através destas entre os invólucros e os tipos de matéria dos diferentes mundos. A mônada está encerrada em a primeira tríade durante sua estada no 4º reino natural, como ser humano, um primeiro self. A segunda tríade no 5º reino, o segundo self. A terceira tríade no 6º reino, o terceiro self. As unidades da tríade e seus invólucros materiais influenciam-se mutuamente. As experiências dos invólucros tornam-se as da tríade, e as vibrações da unidade da tríade determinam a composição do invólucro de matéria molecular grosseira ou fina. A capacidade vibracional indica o nível de desenvolvimento alcançado. Um invólucro totalmente desenvolvido e perfeitamente organizado pressupõe a correspondente perfeição da tríade. As vibrações nas unidades da tríade se atraem e se repelem, entre outras atividades, de modo a tornar a ação dos invólucros emocionais e mentais uma sucção rítmica e ejeção de matéria, semelhante à ação de um coração ou pulmão. Algumas das tarefas das unidades da tríade são formar e manter os envoltórios, ser centros de troca de energias, constituir uma memória indestrutível, embora acessível apenas indiretamente, possibilitar a preservação da capacidade adquirida, tornar mais fácil de assimilar a experiência adquirida, para centralizar e sintetizar a consciência tríplice. A molécula mental da tríade é a unidade mais importante. É o pré-requisito dos sentidos e da razão, assim como permite que a tríade da consciência coletiva reúna percepções sensoriais, emoções e pensamentos em um todo concebível. Ele permite que a mônada na tríade transforme as vibrações mentais em pensamentos concretos. Pensar no organismo através dos invólucros mental, emocional, etérico e do sistema nervoso central. Elaborar as experiências dos invólucros em seus mundos. Apreender as vibrações de forma compreensível. Transformar intuições em pensamento concreto. As unidades da tríade fazem parte da matéria evolutiva. A tríade é formada por átomos e moléculas evolucionárias soltas, que se desenvolvem até certo ponto, entrando em várias composições e sendo nelas ativadas por átomos e moléculas mais desenvolvidos. A tríade compõe um invólucro e serve de instrumento para a mônada, por analogia com o serviço do invólucro agregado à tríade. As tríades são autoativas até certo ponto, pois são seres evolutivos, mas essa autoatividade é insignificante em comparação com a autoatividade da mônada e é totalmente dominada por esta, conformando-se a ela. O método das tríades facilita a evolução nos mundos sistêmicos solares com sua enorme densidade atômica. A mônada tem a oportunidade de viver em até 5 mundos, 47 e 49, simultaneamente na primeira tríade. Também é produzido um sistema coletivo que torna o trabalho do indivíduo benéfico para muitos. Nos mundos cósmicos relativamente livres, o método da tríade é supérfluo. Quando a atividade da tríade é discutida a seguir, isso sempre implica a atividade da mônada em e através da tríade. O que é a mônada? A mônada é um átomo primordial. A mônada é a menor parte possível da matéria primordial e o menor ponto firme possível para a consciência individual.
As mônadas são as únicas coisas indestrutíveis no universo. Pelo termo mônada, entende-se o aspecto material do indivíduo, e pelo termo self, o aspecto da consciência do indivíduo. A mônada, tipo atômico 1, está envolvida em um átomo manifesto, tipo atômico 43, o que obviamente implica que a mônada está envolvida nos tipos atômicos de toda a série de 2 a 43. Uma vez liberada das involuções sistêmicas solares, a mônada ascende através desta série de átomos contidos no átomo 43. A mônada retém esse átomo 43 até que tenha retornado à sua condição original, tipo atômico 1, de envolvimento cósmico. A mônada é dominante, o átomo primordial incomparavelmente mais desenvolvido e mais ativo, em todas as espécies atômicas em que está envolvida. Antes que o átomo primordial possa se tornar uma mônada em uma tríade, ele experimentou 3 processos involutivos e evolutivos totais. No primeiro processo faz parte da matéria rotativa, no segundo processo, de matéria involutiva, no terceiro processo, fez parte de vários tipos de agregados ou tríades como um átomo evolutivo livre, finalmente tornar-se, no quarto processo, uma mônada em uma tríade. Ao fazê-lo, adquiriu a condição de ser objetivamente autoconsciente em tríades, bem como de ativá-las, e por meio delas, de todos os tipos de matéria que pertencerá sucessivamente. No sistema solar, a mônada está envolvida em uma de suas 3 tríades. No reino mineral do mundo físico, está envolvido no átomo físico, 49.1, de sua tríade inferior. No final da evolução no reino vegetal, a mônada evolui da tríade átomo físico para o átomo emocional. No processo de causalização, a mônada pode evoluir para a molécula mental e posteriormente ter à sua disposição as 3 unidades da tríade inferior. Durante a evolução no reino humano, a mônada permanece centrada principalmente no átomo emocional da tríade, apenas no estágio mental do reino humano, como self mental, centrando-se na molécula mental, e, no final da evolução humana, no estágio humano causal, no centro mais íntimo do invólucro causal. A classificação das mônadas humanas, também no mundo físico, em selves físicos, emocionais, mentais e causais, indica que tipo de consciência domina. A transferência da mônada. Entre as unidades da tríade é sempre possível, pois um átomo nunca é uma unidade mutável, mas ao contrário há nele uma troca constante de átomos superiores na circulação contínua de energia entre os diferentes mundos, de tal forma, entretanto, que o caráter de unidade individual do átomo é preservado. A mônada é o verdadeiro self do homem. O termo self também é aplicado à tríade na qual a mônada autoconsciente está envolvida, bem como aos invólucros que foram capazes de adquirir autoconsciência por meio da atividade da mônada. Conforme a mônada finalmente se centra em suas tríades superiores, elas também se tornam autoconscientes. Através da evolução, a mônada gradualmente adquire a capacidade de ativar os diferentes tipos de matéria em que esteve envolvida. Quando totalmente ativada no tipo atômico 43, a mônada aprendeu a dominar todos os tipos atômicos inferiores, 44, 49, e, consequentemente, toda a matéria sistêmica solar. Emancipada da dependência de suas tríades, pode subsequentemente, se necessário, atrair um átomo de cada tipo atômico inferior, por meio deles, influenciar os tipos inferiores de matéria. Pitágoras foi o primeiro a usar o termo mônada para o átomo primordial. Além disso, ele foi o único professor da hierarquia planetária a explicar os 3 aspectos da realidade, lançando assim as bases para a ciência do futuro. A partir daí, a ignorância tomou conta do assunto, como de costume, de modo que a palavra mônada foi feita para representar muito bem qualquer coisa. Como o termo mônada aparece em muitos contextos diferentes também no esotérico, é desejável definir o que se entende em cada caso particular, por exemplo, mônada mineral, mônada vegetal, mônada animal, mônada humana, todas as quais são mônadas evolutivas. Vê-se do relato das tríades que os homens também são chamados de primeiros selves, indivíduos no 5º reino, segundo selves, e os do 6º reino, terceiro selves. Resumindo, o homem é uma mônada, átomo primordial, que, tendo sido introduzido no cosmos, experimentou os processos de envolvimento e involução, passou pelos reinos mineral, vegetal e animal e finalmente adquiriu um invólucro permanente, o invólucro causal, no qual a mônada permanecerá e que encarna, até conseguir atingir o 5º reino. Almas-grupo e transmigração. A matéria evolutiva se desenvolve combinando-se em unidades coletivas, agregados. As mônadas dos reinos mineral e vegetal se desenvolvem de muitas maneiras, seguindo um ou outro dos 7 caminhos paralelos da evolução. Alma-grupo é o termo do invólucro material comum para um grupo de mônadas. Essa combinação de grupos uniformes em invólucros materiais involutivos comuns facilita muito a evolução das mônadas através dos reinos mineral, vegetal e animal, bem como sua transmigração de um reino natural para o imediatamente superior.
As 3 unidades da tríade são átomos evolutivos e moléculas evolutivas que se desenvolvem servindo como invólucros para átomos primordiais mais altamente desenvolvidos, mônadas. Na tríade está uma mônada. Qualquer átomo primordial que seja autoativo o suficiente para poder ativar átomos menos desenvolvidos com perspectiva de sucesso está envolvido em uma tríade, que posteriormente serve como um invólucro e um instrumento para a mônada. Existem 3 tipos de almas-grupo: almas-grupo minerais, almas-grupo vegetais e almas-grupo animais. As almas-grupo minerais estão encerradas em invólucros comuns de 3 tipos diferentes, a saber, um invólucro mental, um invólucro emocional e um invólucro físico. As almas-grupo vegetais estão encerradas em 2 invólucros de matéria mental e emocional, respectivamente. As almas-grupo animais estão encerradas em apenas um invólucro comum, de matéria mental. As fronteiras entre esses reinos naturais são determinadas pelo número de invólucros que envolvem as tríades. Sempre que a mônada sai do invólucro comum para envolver, ela é encerrada pelos invólucros do invólucro comum com os quais ainda está ligada magneticamente. Ao término de uma envolvência, ela retorna ao invólucro comum e seus próprios invólucros temporários se fundem a este invólucro. Quanto mais alto na escala de evolução um animal está, menos são as mônadas que vão para o seu grupo. No curso da evolução, a alma-grupo é dividida em grupos cada vez menores. Assim, quatrilhões de moscas formam uma alma-grupo, milhões de ratos uma, centenas de milhares de pardais uma, milhares de lobos uma, centenas de ovelhas uma. Somente o macaco, o elefante, o cachorro, o cavalo e o gato, sendo animais suficientemente desenvolvidos para pertencer a almas-grupo de pouquíssimas mônadas, são capazes de causalizar. Durante seu envolvimento na matéria física, a mônada é encerrada em invólucros formados a partir dos invólucros comuns das almas-grupo. Ao final de sua envolvência, a mônada é devolvida, e com ela seus invólucros emprestados, que se fundem com os invólucros comuns. Ao fazê-lo, a mônada traz consigo moléculas dos tipos de matéria que ela foi capaz de ativar, como os tipos moleculares mais baixos, para começar. Na medida em que a mônada, durante seu envolvimento, conseguiu elevar por sua própria atividade a capacidade vibratória das unidades grupo, as moléculas recuperadas pela mônada são de tipos superiores aos que ela trouxe consigo. Essas moléculas superiores se misturam na alma-grupo com as anteriores e beneficiam doravante todas as mônadas. Isso facilita a atividade da mônada em seus envolvimentos subsequentes. Pela substituição gradual de moléculas superiores por moléculas inferiores, todo o grupo, bem como cada mônada individual, é elevado a níveis cada vez mais elevados, com vibrações cada vez mais sutis e uma consciência cada vez mais elevada. Quando o invólucro da alma-grupo consiste principalmente do tipo molecular mais elevado necessário para o grupo, aproxima-se o tempo para o rompimento do invólucro inferior e para a transmigração das mônadas encerradas para o próximo reino natural superior. Dentro das almas-grupo, que originalmente são imensamente abrangentes, ocorre uma diferenciação. Essas mônadas que tiveram experiências comuns e assim desenvolveram predisposições semelhantes são atraídas umas pelas outras e formam seus próprios grupos dentro do invólucro comum. Na reunião após a involução, o invólucro da mônada individual tende a se contrair. Esta tendência é fortalecida após cada envolvimento e pelos invólucros das outras mônadas pertencentes aos pequenos grupos. É cada vez mais difícil para esses invólucros fundirem-se inteiramente com o invólucro comum, e eles formam dentro dele subinvólucros, que gradualmente encerram cada vez menos grupos de mônadas e que finalmente se tornaram fortes o suficiente para servir como seus próprios invólucros comuns. O grupo maior é assim dividido em grupos menores com menos mônadas. Sua transição para o reino vegetal liberta as mônadas minerais do invólucro comum de matéria física da alma grupal. As novas mônadas vegetais assim produzidas são suficientemente ativas para formar por autoatividade seus próprios invólucros consistindo, pelo menos no começo, da matéria etérica inferior, 49,4. Quando as mônadas vegetais transmigram para o reino animal, seu invólucro comum de matéria emocional se dissolve. Assim, o animal tem 3 invólucros individuais, um organismo, um invólucro etérico e um invólucro emocional, enquanto o invólucro mental pertence ao invólucro grupal. Após a causalização, a molécula mental da tríade forma um invólucro mental individual. A causalização. A transmigração do reino animal para o humano é denominada causalização. Ao causalizar, o animal recebe uma alma individual, ou seja, um invólucro causal. A condição da causalidade é que o animal seja suficientemente desenvolvido para pertencer a uma alma-grupo de muito poucas mônadas. Além disso, é necessário um esforço extremo de consciência emocional e mental por parte do animal.
Por alguma razão surgiu uma tensão entre a molécula mental da primeira tríade da mônada animal e o átomo mental de sua segunda tríade. Se essa tensão resultar em uma vibração suficientemente forte entre esses dois centros de força, se um tipo de movimento vórtice na matéria causar ocorrer momentaneamente entre eles, de modo que um invólucro com vácuo seja formado, então a mônada animal em sua tríade mais baixa pode ser sugada para este invólucro causal. O invólucro causal foi formado, o animal causou e entrou no reino humano. A partir desta descrição deve ficar totalmente claro que um homem nunca pode renascer como um animal, assim como um animal não pode se tornar uma planta ou uma planta um mineral. A transmigração não pode funcionar ao contrário. Um ser que entrou em um reino superior não pode retornar a um inferior. Só a ignorância pode confundir o conhecimento esotérico da reencarnação com a crença na metempsicose da superstição popular. O próximo reino superior depois do reino humano ou causal é o reino essencial nos mundos 46 e 45. Depois dele segue o reino manifesto nos mundos 44 e 43 e subsequentemente a expansão continua no cosmos, mundos 42-1. O indivíduo transmigra para o próximo reino superior tão logo tenha concluído seu desenvolvimento em um inferior. Essa transmigração pode ocorrer a qualquer momento. A seguir, monada refere-se à monada humana na triade mais baixa do involucro causal. Os invólucros do homem. Quando um homem está encarnado em seu organismo, ou seja, quando sua primeira tríade está envolvida na matéria física grosseira, seus invólucros são em número de 5. 2 invólucros físicos, o organismo e o invólucro etérico, o invólucro emocional, o invólucro mental e o invólucro causal. Todos os invólucros, exceto o organismo, são invólucros agregados. Você pode expressar a mesma coisa dizendo que o homem consiste em 5 seres. Os invólucros agregados consistem em átomos e moléculas mantidas juntas magneticamente. O invólucro etérico consiste em matéria evolutiva, e todos os invólucros superiores, de matéria involutiva. Seu magnetismo é um produto conjunto da atividade da tríade e da atração de todos os invólucros. A atração magnética é tão forte que todo o agregado seria reunido novamente instantaneamente se o invólucro fosse transformado em átomos. A matéria de um invólucro agregado está constantemente circulando por todo o invólucro como sangue no organismo e é constantemente renovada como ar nos pulmões. O invólucro etérico é o mais importante dos 2 invólucros físicos. Sem o invólucro etérico, o organismo não poderia ser formado nem ter vida. O invólucro etérico é o veículo e o condutor das várias energias funcionais, às quais os antigos deram um nome comum de força vital. As deficiências funcionais do invólucro etérico reagem sobre o organismo. Os invólucros emocional, mental e causal envolvem e penetram todos os invólucros inferiores. Em casos comuns, cada invólucro superior forma fora do próximo inferior apenas uma camada indiscernível. Eles são ovais e se estendem cerca de 30 a 45 centímetros além do organismo. Aproximadamente 99% da matéria desses invólucros é atraída para o organismo e mantida unida em sua periferia, de modo que esses invólucros formam réplicas completas do organismo. Em sua totalidade, eles formam a assim chamada aura, o próprio mundo de matéria e consciência do homem, que contém todos os tipos de matéria e, portanto, também todos os tipos de consciência solar sistêmica e cósmica, sendo os tipos superiores naturalmente passivos. O invólucro emocional é formado pela atividade da mônada no átomo emocional da tríade. As vibrações do átomo emocional têm um efeito atrativo ou repulsivo sobre a matéria involutiva emocional circundante. A capacidade vibracional, as qualidades, a organização etc. do átomo da tríade determinam a composição material, as porcentagens moleculares e a organização do invólucro emocional. Este invólucro torna-se assim uma espécie de réplica do átomo, refletindo seu nível de desenvolvimento. O correspondente é verdadeiro para a tríade mental em relação ao invólucro mental. O invólucro causal, que é o único invólucro permanente do homem, pode ser justamente considerado como verdadeiro homem. É o invólucro causal que encarna junto com a tríade inferior, que sempre encerra. Todos os invólucros, exceto o invólucro causal, são renovados a cada nova encarnação e se dissolvem após cada envolvimento. Quanto mais alto um indivíduo alcançou em seu desenvolvimento, mais convenientemente organizados são seus invólucros agregados e os centros desses invólucros. Os centros mencionados têm tarefas que correspondem aproximadamente às dos órgãos do organismo e consistem em matéria evolutiva. Eles desempenham várias funções de consciência e atividade em diferentes tipos moleculares. Esta organização tem o efeito de que os diferentes tipos moleculares são concentrados em áreas definidas.
Maior desenvolvimento aumenta a porcentagem de tipos moleculares mais altos, causando vibrações cada vez mais finas e fortes. O corpo orgânico e o invólucro etérico consistem em matéria evolutiva. Vistos separadamente, como seres individuais, os invólucros emocional, mental e causal pertencem à involução, e desse ponto de vista, são chamados de elementais. Tendo consciência passiva, os elementais carecem da capacidade de autoatividade. Mas eles podem ser facilmente ativados por vibrações vindas de fora ou produzidas pela tríade. São aparelhos receptivos e reprodutivos de sensibilidade insuperável, que reproduzem as mais sutis nuances vibracionais com precisão infalível. Sua atividade faz parte do subconsciente do homem quando suas vibrações não são fortes o suficiente para serem atendidas pela consciência desperta. Eles sempre recebem inúmeras vibrações de fora quando não são ativados pela mônada e nunca tomam repouso. Fim da parte 1.